Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Eu sou Joel Scala e está começando o Brasil ODS, o Observatório do Terceiro Setor, e que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Um programa que conecta você com os 17 Objetivos de Desenvolvimento da Agenda 2030 da ONU. Você parou para pensar o quanto o comportamento dos pais pode influenciar as escolhas dos filhos? Quando falamos de álcool e outras drogas, essa influência pode ser decisiva. O estudo Fruto que Cai Longe da Árvore, quando estilos parentais influenciam o padrão intergeracional do uso de substância, revelou dados importantes sobre como o consumo dos pais impacta diretamente o comportamento dos adolescentes. Quando discutimos padrões de consumos entre gerações, quando falamos de prevenção, saúde mental, desenvolvimento de adolescentes e políticas públicas baseadas em evidências, a gente hoje vai colocar o tema do nosso programa, a influência dos pais no uso de álcool e drogas pelos filhos. Bom, para estar junto comigo durante todo o programa, Nina Orlon, arquiteta e especialista em ODS, claro, colunista do Observatório do Terceiro Setor. Nina, boa tarde. Eu apresentei o programa, Nina, falando em 17 objetivos, né, da Agenda 2030, mas aqui no Brasil são 18, né? Tem a igualdade étnico-racial. Tudo bem? Isso mesmo. Bom, obrigada pelo convite mais uma vez, uma honra estar aqui falando sobre um tema tão importante que está ligado realmente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Temos um prazo, né, para cumprir até 2030, e você falou muito bem, Joel, temos a honra de ter 18 objetivos aqui no Brasil e precisamos sempre colocar luz, foco e ressaltar a importância desse 18º. Mas hoje vamos tratar do ODS 3 e o ODS 4, saúde e bem-estar e a questão da educação, além de todos os outros, claro, que estão sempre, de alguma forma, integrados. Interligados, né? Muito bem, Nina. E para entender melhor a influência dos pais no uso de álcool e drogas em relação aos filhos, nós vamos receber a Zila Sanches, que é professora doutora, chefe do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Boa tarde, professora Zila. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde, e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando sobre esse estudo tão interessante. Que surgiu a ideia desse estudo, professora? Bom, eu trabalho na área de prevenção há bastante tempo, e a gente costuma ouvir dos pais, em geral, uma grande dúvida. Olha, se eu utilizo drogas, os meus filhos vão necessariamente utilizar? Né? Então, isso é uma grande dúvida. E o mais interessante é que a gente vem falando, né, assim, sem grandes evidências, de que não, que existem estratégias possíveis. É claro que os pais, eles acabam influenciando o consumo dos filhos, mas esse consumo não é determinístico, ou seja, existem estratégias para a gente reduzir essa influência dos pais sobre o consumo dos filhos. Aí a grande dúvida era, primeiro, a gente precisa realmente olhar numa amostra brasileira quais são os diferentes perfis de consumo de álcool e outras drogas entre pais e filhos, para que a gente visse, né, identificasse algum tipo de associação entre esses diferentes perfis de pais e filhos. Será que eles têm os mesmos perfis? E depois a gente tentou identificar o que poderia reduzir o impacto dessa associação entre, né, assim, o quanto o consumo de pais influencia o consumo de filhos. Então, a primeira coisa que a gente fez foi buscar uma associação, ver se isso existiu, no consumo de pais no consumo de filhos,
E, posteriormente, quando a gente identificou que isso é extremamente forte, então é um grande preditor, a gente foi identificar dentro dos comportamentos familiares quais eram aqueles que poderiam reduzir esse impacto da influência que existe. Né? Então, a ideia era essa, ok, a gente sabe que, né, identificou que essa associação existe, que os pais, eles influenciam o consumo de filhos. Mas, de que forma a gente pode efetivamente ensinar os pais estratégias para que mesmo o comportamento deles influencie menos o consumo de álcool dos filhos? Não sei se ficou claro. Não, ao longo do programa nós vamos explorar um pouco mais o seu estudo. Agora eu vou receber uma nossa outra convidada, que é a Ana Cecília Marques, a médica psiquiatra, doutora em neurociências pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ela é membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas. Doutora Ana, seja muito bem-vinda. Prazer recebê-la aqui. Obrigada, Joel. Obrigada pelo convite. E vamos conversar sobre isso, né? Que é muito importante, que é o papel da família. Com 40 anos de experiência, você tem muito a nos contar. A primeira coisa que me vem à cabeça é o seguinte: o álcool é uma droga lícita, ela não é proibida. E essa influência que a gente ouviu da professora Zila é porque os pais naturalizaram tanto o uso do álcool, porque é uma droga lícita, que não percebem o quanto ele pode ser nocivo para os adolescentes se não tiver digamos, uma política pública ou uma conversa entre a família para dizer que o álcool, apesar de ser uma droga lícita, ela pode causar danos à saúde, né? Então... Exato. Desculpa, Ana. Não, pode falar, Zila, pode falar. Olha, e na verdade eu gostaria dessa interação entre vocês duas. Lógico. Mas doutora Ana, antes da participação da professora, eu gostaria de ouvi-la. Essa naturalização do álcool, né, na sociedade. Hoje, por exemplo, um jovem que tem 18 anos de idade pode comprar qualquer garrafa de destilado no supermercado, numa loja de conveniência. Joel, 18 não, ele compra com 12. Ele compra com 12, ele compra com 10, não é 18. Se for menina, então, 10 anos ela compra, já é uma mocinha, ela compra sem nenhum problema, sem nenhuma restrição. Né? Então, assim, o consumo do álcool, do meu ponto de vista, ele não é naturalizado pela família. Isso está na história do uso de álcool na humanidade. Né? Ele veio vindo, primeiro historicamente, ocupando vários lugares, desde medicamento até uma bebida, uma substância para se divertir, até foi já proibido em muitos momentos. Em determinado momento era um tranquilizante, né? Sim, foi utilizado como medicação, como remédio. Depois ele passa para um outro momento onde se começam a entender benefícios e malefícios, muito mais malefícios que benefícios, de um uso indiscriminado. E quem entra nessa história para mudar o curso é a economia das drogas. Não tem nada da família pagar essa conta, não. A família tem que mudar de comportamento, de vários tipos de comportamento, mas a história das drogas tem a ver com dinheiro, com poder, tem a ver com essa interface com a indústria, tanto faz a indústria do álcool, a indústria do tráfico. Não é a família. A família já está na armadilha. A família é peixe pequeno. Tá? Tanto é peixe pequeno que a indústria fez um filminho, há alguns anos atrás, onde o pai do Cebolinha, pasme, o pai do Cebolinha pegava o seu copo de cerveja na cozinha de casa, numa posição de boteco, e batendo papo com o Cebolinha na sua casa, e o Cebolinha tentava pegar o copo e o pai, não, isso não é para criança. Não é para criança. Esse era o filmete da indústria. Tá? Então o fator econômico é o
primordial, segundo o seu raciocínio, em relação ao Sim. álcool e outras drogas. E aí vem uma pergunta, né, que é fundamental na nossa conversa. A liberação, né, de outras drogas, o álcool já é liberado, poderia resolver o problema, já que é econômico, a indústria farmacêutica deveria assumir isso e vender droga com qualidade, enfim. Eu gostaria de ouvir, professora Zila, os achados mais importantes, você já enumerou alguns, né, mas do seu estudo, o que permeou na sua cabeça ao se encontrar com esses achados mais importantes? Falou, puxa, nós temos aqui uma psiquiatra que trouxe e disse o seguinte, olha, essa questão do álcool, especialmente do álcool, é uma questão econômica, né? Por mais que a sociedade encontrou mecanismo de proibir jovens de comprar, ter acesso, né, na compra, mas continua de uma maneira sutil liberado. Como nós resolvemos esse problema enquanto sociedade? Bom, eu acho que não existe uma resposta simples e única para isso, tá? Então, nesse estudo específico, a gente focou na família. O que a gente vê na prática? É claro que existe toda a influência ambiental da propaganda, os preços baixos do álcool, irrisórios, né? Tudo isso está lá, né? O adolescente acostumado em ir em festas, né? E consumir a bebida, mas o que a gente nota na prática quando a gente está ali com os adolescentes é o quanto que os pais realmente estimulam esse consumo dos filhos, ou seja, existem os fatores ambientais, mas existe um comportamento da família de estímulo, inclusive, ao consumo. Então, nesse estudo específico, esse dado não aparece nesse artigo, aparece em outro, o que a gente vê? Que mais do que comprar o álcool, esses adolescentes conseguem pegar esse álcool em casa, e na maior parte das vezes, com autorização dos próprios pais. Teve um caso muito interessante, enfim, nós fizemos diversas coletas de dados nos últimos anos com esses adolescentes, né, e um deles colocou, assim, num campo aberto do nosso questionário, aí a pergunta era se ele já tinha consumido, aí ele ficou tão mal de dizer que ele tinha consumido, que ele colocou assim, sim, porém, não com essa linguagem, né, mas eu só experimentei porque o meu pai me obrigou. Está escrito isso no questionário. Então, veja, a gente tem um componente aí que vai muito além de qualquer realmente influência ambiental, porque além dessa, a gente tem a família ali na ponta estimulando um consumo que ela não deveria estar estimulando. Então, isso é a primeira coisa. Então, o que a gente costuma fazer? Trabalhar com os pais, habilidades parentais e muita informação sobre aspectos de prevenção familiar, para que, pelo menos neste nível de fator de risco, a gente tenha uma redução de impacto, tá? Então, isso é uma coisa que a gente costuma discutir muito quando a gente trata de programas familiares de prevenção. Eu queria ouvir da nossa psiquiatra, a doutora Ana. Eu vi da professora Zila que, naturalmente, as famílias estimulam os filhos. E eu me recordei quando eu fui numa reunião escolar e eu vi uma mãe falar, olha, meu filho não fuma maconha, mas ele toma uma cervejinha aqui e ali. Ou seja, eu evito as drogas proibidas, mas essa que pode... Então, eu nunca me esqueci desse detalhe. Quer dizer, olha, a maconha não, mas o álcool, tudo bem, ele toma uma cervejinha com os amigos em casa, inclusive com o pai, comigo e tal. Esse estímulo, né, é muito nocivo. Como a gente pode quebrar esse comportamento cultural das famílias? Então, a cultura é que traz esses comportamentos, né, a gente vai incorporando, né, e quem está por trás dessa cultura e fomentando a cultura é a indústria mesmo, ela até sabe antes o que ela tem que usar para poder pegar, né, essa família nessa armadilha, a indústria sabe como usar, tanto é que botou o pai do Cebolinha e o Cebolinha na casa deles bebendo, e o menino querendo pegar, como eu falei, o copo do pai, e o pai falando que não,
Mas eu acho que isso é cultural, tem culturas que proíbem o álcool, né? Não é, imagina, a minoria dos pais, né, vão falar, vamos tomar aqui, que eu prefiro que você tome aqui em casa, né? Então, eu acho que a família tem que reaprender sobre o álcool. E mais, o álcool não é lícito para menor, não tem nenhuma droga lícita para menor. Nós não estamos falando que o álcool é lícito para menor. Ele parece que é normativo porque a lei, aí é um outro conceito, né? Então, as famílias precisam rever a cultura, a ética de viver em sociedade e respeitar as leis. Nós tivemos que fazer outra lei, que é do ano passado, para dizer que menor não pode beber e que se alguém for pego vendendo, dando, permitindo, etc., vai ter o dobro de pena que tinha na lei de 1990. Então, o que a gente está falando? Que essa cultura que vai muito além do beber, imagina, que é ética, que protege o outro, né, que cuida, tem que entender que não tem nenhuma droga disponível para cérebro de adolescente, em nenhum lugar. E os países que aprenderam isso estão pondo a régua mais para cima. Só pode começar a beber com 21, não vai beber, né? Países muçulmanos que proíbem o uso do álcool. Então, não é assim, né? Então, eu acho que isso é nosso, a gente tem que olhar a nossa cultura, e dentro da nossa cultura, que normaliza... Buscar soluções para o problema. Exatamente, dar soluções para o problema. Não é culpabilizando a família, né? É criando controle da disponibilidade, fazendo um monte de outras medidas por prevenção ambiental. Ô, Nina, antes de eu chamar o intervalo, eu quero te ouvir. A doutora Ana trouxe um outro fator para a nossa conversa aqui, que é a legislação. Né? A legislação brasileira, digamos, ela não disse claramente, mas que não pune efetivamente a utilização o uso, né, por menores de idade do álcool. Para fechar, eu vi aqui que você deixou aqui que também um dos objetivos é o ODS 15, é isso? Isso, o 6 e o 15. Ou seja, eu acho que a doutora Ana traz aqui a questão da integração dos assuntos, né? Então, embora a gente esteja tratando aqui do ODS 3, né, que é a questão da saúde e bem-estar. E a saúde e bem-estar para quem? Para toda a população, incluindo jovens que são muito mais impactados, né, por essas questões, como a professora Zila trouxe, que o comportamento dos pais, né, então aí vem a educação, o ODS 4, né, de como influencia. Mas eu queria ressaltar nessa visão integrada que o ODS 6, que é da questão da água, né, e o ODS 15, a questão ambiental, né, a vida terrestre, né, como que para produzir, então, assim, a gente tem que pensar o antes, o durante e o depois, o impacto, né? Então, como também a indústria que produz as bebidas, seja elas quais forem, né? Se a gente pegar só a parte da bebida, a gente sabe que o impacto na questão hídrica, né? Porque para produzir aquelas bebidas, dependendo de qual for, se for vinho, cerveja, etc., né? A gente tem mais ou menos quantidade de água que aquela empresa precisa. E muitas vezes ela fica isenta, porque como ela gera emprego, em tese, né, dentro daquele município, às vezes até é isenta de imposto, né, diminui a carga de imposto, isso acontece também, mas basicamente o uso da água e o resíduo dessa água, né, então água e saneamento, né, ODS 6, que acaba impactando muitas vezes os rios, e onde as pessoas têm populações ribeirinhas que vivem da pesca, né? E aí aquilo lá às vezes vai embora sem tratamento, impactando também na nossa água. Então veja como é complexo esse assunto, né? Então, embora sim o comportamento das
dos jovens, né, das crianças e jovens. É bom que eles se inspirem na forma como que a gente precisa mostrar isso para os jovens, na questão familiar, tudo, mas eu acho que a doutora Ana traz essa visão assim de como que as empresas também são tão poderosas e muitas vezes, claro que não todas, mas elas acabam, né, negligenciando isso. E influenciando, né, Vender, né? Então, o assim, consumo do álcool. acaba tendo isso, né? Eu vou para um breve intervalo e na volta notícias da ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Um estudo desenvolvido na Universidade Harvard, em parceria com a Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, da USP, identificou um conjunto de substâncias com papel importante no controle do metabolismo do fígado e na sensibilidade à insulina. Elas são produzidas no intestino, seguem para o fígado e depois para o coração, de onde são distribuídas para o corpo. A pesquisa, apoiada pela FAPESP, pode contribuir para o desenvolvimento de novos tratamentos contra a obesidade e o diabetes tipo 2. Segundo os pesquisadores, a veia porta hepática transporta grande parte do sangue do intestino diretamente para o fígado, tornando-o o primeiro órgão a receber os produtos do microbioma intestinal. No fígado, esses metabólitos podem ser transformados, combinados com outras substâncias ou eliminados antes de entrarem na circulação geral. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre a influência dos pais no uso de álcool e drogas pelos filhos, com a professora Zila Sanches e a psiquiatra Ana Cecília. Comigo também a colunista de ODS, a Nina Orlon. Agora nós vamos para as notícias da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Álcool ligado a uma em cada 3 mortes por lesões e violência na Europa. A Mônica Grayle, de Nova York, tem as informações. Informativo da Organização Mundial da Saúde, OMS, na Europa, o álcool continua sendo um dos principais fatores associados a mortes por lesões na região, contribuindo tanto para acidentes sem intenção, como para atos de violência e suicídios. Com base em dados de 2019, o relatório destaca que nenhum outro tipo de substância psicoativa está tão fortemente associado a esse tipo de mortalidade. Durante períodos festivos, quando o consumo de álcool tende a aumentar e os riscos de lesões, violência e mortes evitáveis também se intensificam. De acordo com a OMS Europa, quase 145 mil óbitos por lesões registradas em 2019 na região europeia foram atribuídos ao consumo de álcool. Entre os principais fatores estão ferimentos causados pelas próprias pessoas, acidentes rodoviários e quedas. A organização sublinha que o álcool compromete o julgamento, a coordenação e o controle próprio, aumentando comportamentos de risco e a probabilidade de acidentes graves. A Europa continua apresentando os níveis de consumo de álcool mais elevados do mundo, com cerca de 800 mil mortes anuais associadas ao seu uso. O relatório também identifica uma forte ligação entre o consumo de álcool e a violência interpessoal. Em 2019, cerca de 26.500 mortes por violência interpessoal foram registradas na região, sendo mais de 40% atribuídas ao álcool. Mais de 1/3 das mortes por suicídio também está associado ao consumo de álcool. A OMS destaca que os impactos
da substância vão além de quem o consome, afetando de forma desproporcional mulheres e crianças e também a violência entre parceiros íntimos e muitas vezes subnotificada. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Bom, aqui no Brasil, cerca de 49% dos brasileiros adultos consomem bebidas alcoólicas regularmente. Aproximadamente 20% consomem uma ou duas vezes por semana e 3% consomem todos os dias. A média de consumo aqui no Brasil é de quase 8 litros de álcool puro por pessoa por ano. Na Europa, onde nós vimos essa matéria da Mônica Grayle, lá se consome 5,5, ou seja, a proporção de problemas aqui no nosso país é quase o dobro do que existe na Europa. Doutora Ana, quer fazer algum comentário sobre essa matéria e esses dados que eu apresentei aqui no Brasil? Eu acho que o que mais nos preocupa mesmo é o jovem, né, de 10 a 19 até 25, e eu acho que, sim, a população como um todo, mas eles são muito mais vulneráveis, né? O cérebro não está pronto para receber o etanol, e aí essa ação e depois todos os efeitos que virão são muito mais importantes, né? Então, por isso que aparece o etanol sendo ligado às mortes, como primeiro e segundo posto, aí tanto faz ser suicídio como acidente de trânsito, né? Esses tipos de morte relacionadas ao álcool ficam mudando de classificação, mas são os jovens de 10 a 19 anos, seja ele o motorista, seja ele o carona e o motorista que bebeu, seja essas brigas, né, a violência interpessoal. Então, o jovem tem mais vulnerabilidade ao etanol e todas as outras drogas, e ele precisa de uma política especial. Muito bem. Professora Zila, vamos voltar a conversar um pouco sobre o seu estudo. A doutora Ana falou da preocupação dela com o jovem. Esse estudo, a partir desse estudo, se desenvolveu projetos em 4 municípios do estado de São Paulo, né? E me parece que os resultados foram interessantes. Sim, a gente ainda está... É um projeto de 4 anos, tá? Então a gente ainda está em momento de avaliação de efeito do estudo, mas o que foi interessante é que nós, diferentemente do que fazíamos historicamente, de implementar, por exemplo, um programa escolar isolado, um programa familiar isolado, né? A nossa proposta foi de um programa comunitário, e esse programa comunitário ele tem 3 eixos. Então ele tem sim o programa escolar, que é o Tamo Junto, ele tem o programa familiar, que ele se chama CORA, mas ele parte de um programa europeu chamado EFFECT, e a gente tem a intervenção ambiental, que é a primeira vez que está sendo realmente avaliada cientificamente, com financiamento no Brasil. E o que é essa avaliação ambiental? É uma parceria com Ministério Público e Secretaria de Segurança para que a gente aumente o controle de venda de álcool para menores. Então, nesses municípios, nos 2 que são... Porque nós temos município intervenção e município controle. Então, a gente compara a trajetória de consumo de álcool desses adolescentes durante 4 anos, nesses 2 grupos, né, 2 e 2. E aí, o que a gente tem tentado fazer, né, é conscientizar, fazer uma atuação nos diferentes setores públicos, né, e privados também, desses municípios, para que eles comecem a entender a necessidade de controlar a venda para menores e o porquê. Então, como que acontece na prática? Todas as conversas que são feitas com o Ministério Público, com as secretarias de segurança dos municípios, acabam levando ao que a gente chamaria de batidas, eu não sei, né, que seriam as fiscalizações em locais de venda. Então, com isso, você acaba tendo muito mais receio dos vendedores em ofertar, né, em vender esse álcool para os menores, porque eles sabem
que existe todo um movimento no município de controle dessa venda. Então, ele começa a ficar com mais receio de fazer essa venda. Então, existe toda uma estrutura ambiental que acaba se somando aos programas escolares, aos programas familiares, que acaba simplesmente querendo cumprir a lei. Porque o que a gente sabe hoje, né? A Ana colocou essa questão, e é fato, de que a gente tem que olhar e melhorar as leis para disponibilidade, inclusive leis para marketing, leis para preço, que são os três principais domínios de lei que a OMS coloca como sendo as medidas que a gente chama de best buys, né, que são as melhores escolhas para redução do consumo de álcool, inclusive para adolescentes. É claro que a gente tem que atuar nisso, mas é muito difícil a gente mudar a lei. Então, eu participei de diversas escritas de projetos de lei, ajudei legisladores, né, nesses PLs, e na prática nenhum é aprovado. E não é aprovado por quê? Porque tem sim influência da indústria, tem a própria... Interesses econômicos, né? Tem interesses econômicos e tem também, não só interesses econômicos, mas crenças dos próprios legisladores. A gente acabou de publicar um artigo em que a gente entrevistou legisladores do Brasil, e o que a gente viu? Que existe toda essa questão, existe influência da indústria, mas principalmente eles não estão abertos a isso por uma questão, inclusive, de votos. Porque a hora que você aprova esse tipo de lei, uma lei em que você reduz a disponibilidade, você aumenta o preço, eles vão olhar e falar assim, poxa, nessa pessoa eu não voto mais. Então vai muito além de uma influência econômica da indústria, mas existem as próprias crenças e o medo de não serem reeleitos, tá? Então tudo isso tem que ser pensado, e aí por isso que a gente costuma dizer o seguinte, as estratégias, as melhores são ambientais, mas a gente não está conseguindo, então vamos fazer o que é possível. Então é isso que a gente tem feito, vamos tentar ali no micro, mesmo que não seja tão eficaz, vamos trabalhar com o adolescente, com a família, e em paralelo a gente vai fazendo advocacy no legislativo, isso a gente tem feito, mas pergunta se está caminhando, não está. Então eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer. Que é muito importante. Quando você falava, professora Zila, me ocorreu, essa influência dos pais acontece mais na população de baixa, média ou alta renda? Nos 3 grupos. Então, inclusive de forma semelhante, tá? Então, a gente tem um padrão único. O fato... essa associação, ela independe da classe socioeconômica deles. Então, quando a gente controla pelas classes, a gente vê que em todas, controla nas análises, desculpa, a gente vê que todas elas têm o mesmo padrão de influência. Então, os pais influenciam, o perfil de consumo dos pais é muito semelhante ao perfil de consumo dos filhos. Então, é álcool, drogas ilícitas, então isso anda muito junto. Eu imaginava que os pais da média e da alta classe, que têm mais informações, poderiam influenciar menos os filhos. Mas, ao longo do programa, também eu quero abordar isso com vocês. Agora chegou a coluna da Nina, né, Nina? Chegou o teu espaço para você falar dos ODS. A conversa está muito boa sobre o estudo da professora Zila, das opiniões da doutora Ana. Mas o que você traz essa semana para nós? ODS em pauta. Então, queria ressaltar aqui que a gente está tratando do ODS 3 e lembrando que cada um dos objetivos tem metas até 2030. Então, a gente tem que sempre buscar também cumprir as metas. E eu queria ressaltar que a meta do ODS 3, a 3.5, é reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e o uso nocivo do álcool. Veja que tem uma questão de uma meta específica para esse assunto que a gente está tratando. E logo a 3.6 já diz reduzir a metade das mortes e os ferimentos globais por acidentes no trânsito. Então, como tudo é interconectado. E a gente tem agora a oportunidade, nos meses de março e abril, e final de junho e começo de julho, vai acontecer a Conferência Nacional dos ODS.
Então, quem sabe a gente tem oportunidade de participar das conferências estaduais, as conferências aqui a gente tem, inclusive, um cartaz, tem um QR Code aí da conferência, e veja que todos os objetivos vão ser tratados, e para nós é muito importante, porque é uma oportunidade da gente trazer esses assuntos à luz daquilo que já tem a pesquisa, já tem a experiência das pessoas que aprovam, né? Então, essas conferências que vão acontecer, conferências livres, depois vai ter uma conferência virtual para a gente poder também opinar, isso será em maio, e final de junho, maio, junho, e final de junho a gente tem a Conferência Nacional. Então, eu acho que para a gente, primeiro, divulgar a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, divulgar que o nosso programa sempre coloca foco nessas questões e organizar conferências livres, podem ser virtuais, podem ser presenciais, nas universidades, nos grupos mobilizados, e tirar propostas justamente para fazer projetos de lei, para pensar como que a gente pode coibir esse uso, né, indiscriminado e cada vez maior, para se contrapor a toda essa propaganda. Inclusive, a gente percebe que tem muito mais propagandas hoje, por exemplo, na televisão, que as mulheres vão nos lugares, assim, nos bares, para encontrar as amigas e estão consumindo as bebidas alcoólicas. Então, é uma oportunidade agora da gente colocar luz sobre esse assunto, ODS 3 e 4, e, claro, nos outros ODS com os quais a gente trabalha, nos 18 ODS que a gente tem no Brasil. Interessante, Nina, porque, olha, o consumo de álcool entre as mulheres aumentou. 58% em relação aos homens e 42% em relação às mulheres. Então, realmente, políticas públicas olhando para as mulheres jovens, adolescentes e adultas seria fundamental. O professor Azila, depois da experiência de 4 municípios, vocês devem ter mergulhado, conversado com os pais, com os jovens. Como abordar? Quem está nos ouvindo em casa? Olha, eu vivo esse problema. Quer dizer, boa parte das famílias, sei lá, 80%, 90% das famílias vivem esse problema em relação ao álcool. Como conversar com um jovem, né, com um filho, sem julgamento, sem preconceito? E quais as principais estratégias que os pais devem usar para diminuir esse problema que envolve a relação interfamiliar? Eu só queria fazer um comentário. A gente costuma achar que a maioria absoluta das famílias, né, estão expostas a isso, mas se nós olharmos os últimos dados nacionais, né, em relação ao consumo de álcool pela população brasileira, a gente vai ver que ela está em torno de 50%, e esse número ele vem se mantendo nos últimos anos. Então teve o lançamento recente do LENAD, né, que é o Levantamento Nacional do Uso de Álcool e Outras Drogas, que mostrou em torno de 50%. No nosso estudo, a gente vê a mesma coisa. Então não são todos os adolescentes que estão expostos ao consumo dos pais. Então a gente tem mais ou menos metade, né, dos adolescentes expostos a isso. Mas o que é interessante, que os pais, assim, existem alguns mitos que precisam ser revistos, e os pais precisam entender que eles não são reais. Um exemplo: muitos pais acham que ensinar a beber em casa é um fator de proteção. Só que existem diversos estudos epidemiológicos mundiais mostrando que é exatamente o contrário. Então, pais que ensinam os filhos a beber em casa são aqueles que têm os filhos que mais bebem fora de casa também. Aqueles filhos que têm o padrão mais abusivo, que a gente chama de binge drinking, que é o beber 5 doses ou mais em uma ocasião. Então, é um mito, e a gente tem que mostrar para os pais, eles estão achando que eles estão protegendo porque estão ensinando em casa. Não, eles estão piorando o quadro. E assim, em termos de estratégias, quais são as estratégias
fundamentais, são as estratégias de habilidades parentais. Então, mais do que falar sobre álcool, é importante falar sobre álcool, ter regras, super importante. Então, todos os programas parentais têm aulas sobre as regras que são estabelecidas em casa. Isso é fato, tá? Então, os filhos têm que ter clareza de que não pode, e que se consumir, ok, mas você vai estar sujeito a uma consequência. A consequência que seja uns X dias sem celular, não pode sair no próximo fim de semana ou no próximo mês. Então, existem consequências claras e os programas discutem isso. Porém, o mais importante de tudo são as habilidades parentais. Então, a mistura de componentes de afeto com componentes de monitoramento. Então, quando as famílias elas têm esses dois domínios, né, esses dois eixos de relacionamento de pais e filhos alto, então com bastante afeto, acompanhamento, conversas, efetivamente os pais se preocupando em se o filho está precisando de alguma coisa, como é que estão as relações dele com os colegas e etc., isso é afeto. Ele coloca um suporte ali, e ao mesmo tempo monitoramento essencial, então para saber aonde foi, com quem foi, que horas volta, o que foi fazer, então são os 4 eixos, né, que a gente trabalha em todos os programas, e também toda a parte de saber se está estudando, se está fazendo, acompanhar a vida, por exemplo, escolar do filho e a vida de regras em termos de comportamento mesmo. Quando a gente tem nesses 2 eixos altos, a gente está protegendo mais do que qualquer outra estratégia familiar, tá? Então, trabalhar essas habilidades parentais é essencial para a gente reduzir o consumo de álcool e outras drogas entre os adolescentes, e foi isso que a gente encontrou também no estudo, né? O quanto que essas habilidades, elas reduzem essa influência do consumo de álcool pelos pais. Tem dado resultados. Exato. Não é da minha cabeça, não, tá? Não estou inventando. É resultado mesmo em 4.000 adolescentes. Eu estava imaginando você fazer uma abordagem com o filho, e ele vai dizer assim, tudo bem, faz mal, ó. Por exemplo, o álcool está associado a mais de 200 doenças, né? Como, por exemplo, doenças hepáticas, né? Enfim. E o filho diz, bom, tudo bem, legal, eu achei legal o seu discurso, mas também você usa, você está usando aqui em casa normalmente, não é fácil tocar nesse assunto dentro da própria família. Mas eu quero ouvir a professora Azila, mas, desculpe, a doutora Ana, mas depois do intervalo, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente vai voltar com o resultado da nossa enquete que nós realizamos no Instagram. Agora, as principais notícias que foram destaques no portal do Observatório do Terceiro Setor com Lucas Neves. Destaques da semana no portal do Observatório. Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram as matérias de maior destaque da nossa redação na última semana. Machado Meyer é a primeira organização a conquistar o selo IDC. Prêmio Melhores ONGs 2026 abre inscrições para conhecer organizações que se destacaram. E o Instituto Sejan mobilizou mais de 1.000 voluntários nos últimos 12 meses. Esses foram alguns dos principais destaques da nossa redação. Você pode conferir essas e outras matérias na íntegra a partir do site observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Você está acompanhando o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre a influência dos pais no uso de álcool e drogas pelos filhos, com a professora Zila Sanches e a psiquiatra Ana Cecília, contando com a presença também da nossa colunista Nina Orlon. Bom, chegou o momento da nossa enquete realizada no Instagram, com os seguidores do Observatório do Terceiro Setor. Você também pode participar toda semana, seguindo a nossa página, observatório3setor.org.br. A pergunta da semana foi: o uso de álcool ou drogas
dos seus pais influenciou nos seus hábitos de consumo? Essa foi perguntado pelos jovens, né, e hoje que são adultos e tal. O uso de álcool ou outro tipo de droga dos seus pais influenciou nos seus hábitos de consumo? O resultado foi 60% disseram que sim, 40% disseram que não. Doutora Ana, esse número te surpreende? É um número revelador de que algo tem que ser mudado nas nossas políticas públicas? 60% meus pais me influenciaram, sim, nos meus hábitos. Eu acredito nesses dados, é isso mesmo. Papai e mamãe são os melhores agentes de proteção, de prevenção, mas eles modelam o comportamento dos filhos, eles são exemplo para os filhos, né? Não é a professora, não, é o papai e a mamãe. Então, era esperado que esses dados aparecessem dessa forma. E é lógico que não tem receita, né, de bolo, mas existem ações dessas famílias, desses pais, que melhoram esse manejo dessa situação na adolescência, que é ficar perto, a proximidade, que é o que a Zila falou, é também ensinar sobre cérebro. A Organização Mundial de Saúde recomenda isso para os pais, que eles aprendam sobre o poder do cérebro, como o cérebro é importante, não só para o comportamento, mas para humor, então, saúde mental. O que é saúde mental? Eles têm que entender que não tem uma nuvem aqui dentro, tem um órgão que tem todo um sistema ligado a ele, que é o presidente do corpo e que é o presidente do comportamento, manda em tudo. E o papai e a mamãe, tendo esse conhecimento, eles podem também ajudar nessa modelagem, mostrando qual é o impacto do etanol no neurônio. O que acontece? Ele não vai ter hepatite, pressão alta, não vai ter lesão no cérebro, mas o que atrapalha para aquele adolescente, para aquele adulto jovem, o álcool? E tudo isso faz parte da prevenção moderna, né? A prevenção moderna deve estabelecer alguns critérios que resultem em políticas públicas, né, para todo o país. Eu queria ver da professora Zila rapidamente esses números que nós conseguimos aqui com a pesquisa sobre o uso de álcool e a influência nos hábitos de consumo dos jovens. 60% disseram que sim, 40% disseram que não. Eu vou te dizer uma coisa assim, como epidemiologista, me dá uma certa angústia, gente, né, assim, é uma amostra muito específica de pessoas que já seguem vocês, então são pessoas diferenciadas, porque estão se preocupando com o tema das ODS, então já são pessoas, eu diria, de uma formação diferente, com interesses diferentes. Então, enfim, eu acho que faz sentido sim, mas eu, como epidemiologista, fico com essa sensação de que são pessoas muito específicas. Mas sim, a gente acaba tendo uma influência grande desses pais. E tem uma outra questão. Quando nós somos adolescentes, a gente tem uma visão disso. Muito provavelmente as pessoas que responderam são adultas, e elas estão olhando o padrão de consumo delas na idade adulta. Quando a gente olha um adolescente, a gente está perguntando para ele do padrão de consumo dele durante a adolescência. Esse estudo nosso foi feito entre adolescentes. Então, quando a gente olha, quando um adulto responde, ele pode ter uma percepção diferente, porque ele parou de usar, porque ele começou a ter outras coisas na vida, teve que trabalhar. A mãe que teve filho, isso é muito comum, né? As mulheres, elas bebem muito durante a adolescência, mas depois a tendência é ir diminuindo, porque elas começam a entrar em diversos papéis e dificuldades de levar, né, de equilibrar todos os pratos, né? Então elas acabam reduzindo o consumo em relação aos meninos que vão aumentando, elas vão reduzindo. Então são essas reflexões que eu faço, eu acho extremamente importante a enquete, mas a gente lembrando que estamos falando de adultos, né? Adultos que são diferenciados, que são interessados no tema das ODS.
realmente é uma amostra, né, do que pensam os seguidores do Observatório, jovens e adultos. Bom, a gente sempre seleciona duas perguntas que a gente vai endereçar para as nossas convidadas. A Idalina perguntou, e essa que eu vou dirigir para a doutora Ana. Meu marido usa álcool com frequência, e isso está influenciando meu filho de 16 anos, pois o pai é o herói para ele. Como devo agir? Bom, eu acho que ela tem que agir como mãe mesmo, como a mulher da casa, em todas as frentes. Ela tem que conversar com esse esposo, que isso é um comportamento que pode, sim, influenciar o comportamento do filho, e ela tem que fazer um pouco desse exercício de entender por que é proibido o álcool para o filho dela, que é um menor de idade, que no Brasil nós estamos atrasados com a nossa lei, né? Já que o cérebro amadurece depois dos 24 anos, por aí, mais ou menos por aí, encapa, né, todos os neurônios e, portanto, fica mais protegido, a nossa lei tinha que ser com 22, do meu ponto de vista, nem 21, como é em alguns países desenvolvidos, né? E agindo em todas as frentes. Ela tem que agir também na comunidade, né? Porque não adianta falar para esse homem não beber mais, ele pode estar já fazendo uma carreira de usuário, então vamos no médico, na UBS, avaliar esse consumo, né? E aí eu acho que fecha um cerco para proteger melhor esse adolescente. A linguagem com cada um é uma, então ela tem que ser poliglota, tá? Desafio para a mulherada, né? Que em vez de ficar bebendo, tem que se Desafio para a Idalina, né, que fez a pergunta para nós aqui. Está aí a resposta da doutora Ana. Nina, tem a pergunta do Carlos que eu quero que você faça. É mais um depoimento, mas eu acho importante. E é a pergunta para a professora Zila. Então, é a questão de que considero que nas nossas periferias, como a gente acompanha, a grande desigualdade que acontece no país, nas cidades, né, como é muito diferenciada a abordagem e a oportunidade e a possibilidade, inclusive, das famílias. Então, eu penso que muitas vezes, inclusive nessa coisa da educação sexual, né, se a gente pode fazer um paralelo, como é importante o papel das escolas também, né? Então, a gente tem o peso das famílias, mas vamos vendo como que acontece, como são as famílias, como é a mãe, que normalmente é uma mãe solo, é muito frequente, que está o dia inteiro trabalhando para poder sustentar a família, e assim, como que você poderia trazer um pouco desse olhar para os professores e as escolas também, o papel nessa prevenção? Antes da professora Zila responder, Nina, nós precisamos fechar aqui a nossa enquete, e tem uma pergunta do Carlos, que eu até sugeri que você fizesse, mas o Carlos, professora Zila, diz o seguinte: eu já tentei parar de beber várias vezes e não consigo. O que devo fazer, pois eu estou influenciando negativamente meus filhos? Bom, se ele sente a necessidade, né, de reduzir o consumo, muito provavelmente ele já está com algumas, né, com algumas questões sociais, de relacionamento, inclusive essa questão de estar preocupando os filhos, né, influenciando os filhos. Agora, o que é mais interessante, ele diz que ele não está conseguindo parar. Nesses casos, não existe outra alternativa que não seja buscar ajuda, tá? Se ele não está conseguindo fazer sozinho, buscar ajuda. Existem, hoje, a principal forma de ajuda para quem, assim, que precisa utilizar o sistema público, é a busca pelos CAPs, tá? Que são os Centros de Atenção Psicossocial, e lá eles têm tratamento, sim, para o alcoolismo, enfim, então, a grande sugestão que a gente dá é essa. Se a pessoa tem um convênio médico, ela pode passar no sistema privado e prefere, ela vai buscar um psiquiatra, então, e aí o psiquiatra vai avaliar se precisa também encaminhar para um psicólogo, outros tipos de tratamento, então é isso, ele
buscar ajuda. Esse é o ponto. Se não está conseguindo parar sozinho, ele precisa realmente buscar ajuda. E só emendando com a pergunta da Nina, extremamente interessante. Da escola, né? Exato, fundamental, Nina, você trazer essa questão. Por quê? Porque muitas vezes a escola é o único ambiente que consegue fazer prevenção com o adolescente. Em geral, não tem grandes tamanhos de efeito populacionalmente, né, assim, do ponto de vista populacional, mas ela tem sim efeito, e ela vai acabar atingindo os alunos, os jovens mais vulneráveis, que são aqueles que não têm outros níveis de proteção. Os professores, em geral, os programas têm mais efeito quando são aplicados por professores do que quando aplicados por pessoas externas. Então, os professores precisam saber desse papel deles, não só na educação convencional, né, mas também em questões de saúde, de bem-estar, né, no eixo 3 das ODS. Muito bem, é muito importante. Você que está nos ouvindo, a resposta da professora Zila e da doutora Ana, é fundamental que, se você está vendo que há um exagero no consumo de álcool dentro da própria família, é procurar ajuda externa. Ela citou os CAPs, o próprio SUS no interior, os postos de saúde, você pode receber orientação. Se o álcool já está comprometendo as relações e os papéis entre os personagens da família. E também foi destacada a escola, que é fundamental para que o jovem tome consciência do fator nocivo do consumo de álcool. Bom, eu vou agradecer ao Carlos, eu vou agradecer à Idalina para participar da nossa enquete semanal. Basta nos seguir nas nossas redes sociais. Toda semana tem caixinha de perguntas, matérias, vídeos. Nina, como eu disse, caminhando para o final, falamos das ODS 3, 4, a ligação que tem com a 11, com a 15, apelando para o seu poder de síntese, o que você diria numa frase a respeito do programa de hoje, da intervenção das nossas duas convidadas, uma médica psiquiatra, uma professora? Essa visão integrada que a gente sempre traz aqui, que a gente defende na Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles se integram. Então, hoje tivemos várias visões, as perguntas que foram trazidas para o programa, a enquete, a gente vê que é um universo muito amplo para a gente tratar da importância da saúde e do bem-estar, especialmente para os jovens, crianças e adolescentes, que eles não têm ferramentas suficientes para o enfrentamento do problema quando ele se instala. Então, só agradecer mesmo e dizer que esse programa foi ótimo. Nós que agradecemos a sua participação, Nina. Doutora Ana, suas conclusões finais, a nossa conversa foi muito boa. Com certeza vocês voltarão outras vezes. O Observatório mantém 3 programas de rádio, o Perspectiva, que trata de assuntos que fala dos projetos das organizações do terceiro setor, tem o Olhar da Cidadania, que é na Rádio USP, e tem esse que vocês estão participando, que é o Brasil ODS, estimulando a população a olhar a importância dos 17 objetivos da Agenda 2030. Agora, no nosso país, são 18. Obrigado, Nina. Não esqueci. A igualdade étnico-racial aqui no nosso país. Doutora Ana, por favor. Então, eu queria deixar... Essa entrevista? Eu queria deixar... Agradecendo, viu? Foi um prazer te conhecer. Eu que agradeço. Eu queria deixar, então, a minha esperança de que é possível melhorar as políticas sobre drogas. Eu participei da escrita dessa política inteira lá em 2004, 2005, 2006, quando se tornou lei oficialmente, e lembrar que essa política que foi escrita pelos brasileiros, não foi uma política de pesquisadores, foram os brasileiros reunidos nas regiões do país. Até hoje, se você for ler, você vai ver que é uma política moderna, que precisa implantar, tá? Acertos, lógico, porque tudo fica velho, né? Infelizmente, mas uma política que, se implantada, podia estar protegendo
principalmente a política do álcool e todos esses grupos vulneráveis que a gente comentou. É isso, eu ainda acredito que isso é possível. Lembrando que o álcool é tão nocivo que provoca violência doméstica nas famílias brasileiras. Professora Zila, parabéns pelo estudo, foi um prazer recebê-la aqui. Suas conclusões finais, quem está nos ouvindo, por que eu devo mergulhar nesse estudo e por quê? Então, retomando que o álcool é responsável por 2,6 milhões de mortes hoje no mundo, tá? Então, é por isso que a gente tem que discutir o álcool, e enquanto a gente não consegue avançar efetivamente nos aspectos de prevenção que a gente chama de ambientais, que é esse, né, esse aspecto de mudar as políticas, é fundamental que as escolas, e especialmente as famílias, saibam que elas têm um poder grande de reduzir essa iniciação, esses padrões de consumo dos filhos, e principalmente através de estratégias, tanto de monitoramento, de afeto, como também reduzindo o próprio consumo e a exposição do jovem ao consumo dos pais. Numa frase, qual é o seu maior medo, depois de uma experiência em 4 municípios do estado de São Paulo, do seu estudo? Seu maior medo efetivamente, o maior medo é a gente não conseguir avançar efetivamente a aprovação das políticas que são necessárias. Chega ao fim mais uma edição do programa Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós conversamos, né? Nós conversamos sobre o uso de álcool e drogas pelos pais e como ele influencia isso nos seus filhos. Eu agradeço a participação da professora Zila Sanches, da psiquiatra Ana Cecília Marques e, claro, da nossa colunista, a Nina Orlon, trazendo sempre as novidades dos ODS. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Você pode conferir no nosso portal as últimas notícias e acompanhar os nossos programas, podcasts, mini-campanhas, docs, editais, voz das ONGs e muito mais. É só conferir o portal do Observatório do Terceiro Setor, que é acessado em mais de 170 países. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável, inclusiva e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.